Suave, galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Bom, galera, o tema desse vídeo vai ser filosofia cristã moderna. Filosofia cristã moderna, por quê? Filosofia são ramos de raciocínio que englobam também aí a sociologia, enfim, maneiras de pensar o ser humano, o universo, a sociedade e também vamos englobar a psicologia, que é o quê? O intelectual humano. Então é isso, galera. Filosofia cristã moderna seria os ramos aí que eu queria citar, né? Vamos falar então um pouco de história, que também faz parte aí do ramo da sociologia em sua dimensão, né? Da filosofia em sua dimensão. O Brasil, ele é um país que acredito eu, por todas as minhas especulações, ainda não cheguei à conclusão de que Jesus esteve pisando no solo brasileiro no tempo dele, né? Na sua contemporaneidade, mas que um país gentil, né? Um país que não tinha ali a cultura judaica, país que não recebeu a peregrinação de Cristo e ali as ministrações de Cristo mesmo, carne, né? Então, tipo assim, e a cultura do país foi colonizada somente a partir dos portugueses pisarem aqui na terra, nessa terra, né? Então, o que aconteceu aqui? Essa nação era dominada por várias tribos indígenas antigas, assim. De um povo indígena bem antigo, não esse povo indígena que conhecemos hoje. E esses povos indígenas, eles tinham suas próprias crenças, baseadas nas suas próprias experiências com a natureza que aqui existia, né? Com a natureza. Então, aí as ideias folclóricas, né? De seres místicos na natureza, que tinham poderes de dominar os elementos, enfim. Isso era a filosofia brasileira, gente. Mas a nossa terra era indígena. A gente não era judeu. A gente não recebeu a peregrinação de Cristo, a mensagem de Cristo. A gente não vivia ainda em colônia. A gente não tinha ido uma colônia, assim, e nem mesmo cidades, enfim. O povo judeu era de outro lado, de outra nação. Eles eram também, assim, camponeses, pessoas pobres que trabalhavam com as suas próprias coisas, materiais ali. Então, tipo, o nosso país, ele só foi colonizado bem após Cristo. Então, se você for analisar o que foi no século XV, não me lembro muito bem assim a data, até eu preciso depois estudar mais a fundo, né? Mas vamos supor, né, que seja no século XV. Então foi tipo assim, mais de um milênio depois de Cristo que o nosso país foi colonizado. E aí, com a colônia, depois veio a industrialização, né? Porque aí os portugueses começaram a trazer indústrias para cá, máquinas para poder trabalhar com o cultivo ali, né? E construindo ali as primeiras cidades. Depois teve a Revolução Industrial, segunda Revolução Industrial, onde passaram ali os trens, né? Colocaram trilho de trem, usaram carvão ali como fonte de combustível, enfim. Então, tipo assim, com a questão de socialismo em que vivemos hoje, é um socialismo que nós temos que aplicar de uma maneira geral. Então, tipo assim, de maneira geral, a sociedade que nós conhecemos, nós temos que trabalhar, nós temos que administrar dinheiro, nós vivemos em cidades, nós precisamos comprar alimentos, a gente não caça, a gente não... Então, tipo assim, a gente já viemos nessa modernidade. Não há como a gente querer comparar
quando a gente começa a estudar a filosofia cristã, querer comparar a nossa realidade do socialismo que vivemos com o que Jesus viveu na época dele. Até porque o que ele viveu, tipo assim, só o povo judeu que também viveu aquilo, e de lá para cá veio sendo, sabe, desintegrada essas amarras, de contexto religioso, essas culturas de contexto religioso que aprisionam, sabe, em um certo padrão único. Então depois depois dos judeus, surgiram os islâmicos, depois surgiram os luterianos, os calvinistas, enfim. E hoje em dia há várias religiões aí que também são cristãs, que também aceitam Jesus. É claro que as próprias primeiras que rejeitaram Jesus, né? Que seriam as duas primeiras que existiram, foi o judaísmo e o islamismo. Então, tipo assim, voltado da cultura da Bíblia, do Torá, hein? As duas são as primeiras da Bíblia ali, que é o Torá, e depois teve o islamismo que veio com ao Corão. Então é isso, galera. Não tem como a gente ficar preso de cultura do que viveu Cristo, do que aquele povo que viveu na Bíblia, que deu instrução, viveu com o socialismo do tempo moderno. Porque aquele povo, eles cultivavam da própria terra para poder ter o que comer. Então, ou fazia trocas, não tinha dinheiro, moeda, não tinha esse socialismo naquela época. O socialismo deles era aquilo, era limitado àquilo porque era só os recursos que eles tinham, conhecimento e podiam explorar naquele momento, naquela época, naquela contemporaneidade. Mas na nossa contemporaneidade, podemos ver aí muitos pastores também que levam ser pastor como uma profissão. Uns vão querer criticar demais os pastores querer levar como profissão ministrar uma palavra, outros vão apoiar, porque para ser pastor você tem que ser intelectual, você tem que ser estudado, você tem que ter competência e você tem que ter tempo livre para fazer essas coisas. Se você tiver um trabalho e ainda pastorear, você não dá conta de ter renda o suficiente para sobreviver e ainda pastorear. E é onde que realmente entra a questão do socialismo do cristão, de que um pastor, ele trabalha, é uma profissão o pastorear. Então, com essa profissão, ele tem que adquirir renda através dessa profissão, porque ele tem que abrir CNPJ de templo religioso, porque a própria sociedade ali, o governo, ele precisa que as igrejas sejam, que tenham uma escritura, né, que comprove esses trabalhos que estão feitos ali, para poder esse pastor também ter regulamentação para realizar casamentos religiosos. Enfim, acaba tendo que ter orçamento. E da onde que o pastor, com o trabalho dele próprio, vai ter orçamento para investir em todas essas coisas e ainda sobreviver? Então, tipo assim, existem pastores que têm a sua renda porque trabalham, com algum trabalho assim, que não roube muito do tempo deles, como o CLT às vezes rouba muito do tempo de uma pessoa. Os CLTs, eles estão fadados a cumprir cargas horárias específicas, sem sair um pingo nem uma vírgula dessas cargas horárias, senão você tem que repor horas. Se você falta, você tem uma multa a pagar por falta, faltas não justificáveis. Existem atestados que esses CLTs entregam nas empresas que trabalham e não é reconhecido como atestado e você leva como falta também. Então é isso. Um pastor que ele trabalha em prol do reino, ele precisa ter uma renda tanto se ele for trabalhar, quanto se ele estiver ali executando suas atividades em prol de uma igreja. Isso é socialismo moderno, gente. Isso é o socialismo moderno. E também é filosofia cristã moderna. Infelizmente, não vem a gente querer ficar bitolado, errado, porque Jesus não ensinou assim, não sei se... Mas Jesus também ensinou, dê a César o que é de César. Ou seja, se você tem conta para pagar, você tem que pagar.
Independente se você é religioso, se não é. Independente se você está trabalhando, não está. Então essa é a questão. A primeira questão aí é o quê? Responsabilidade. E sem contar que, se você for analisar mais a fundo até a própria história da primeira igreja cristã, eles viviam em pró de contribuições. O ministério de Jesus vivia em prol de contribuições. É claro que não eram contribuições pedidas. Eles não ficavam pedindo. Eles não usavam o socialismo nem a filosofia cristã para pedir nada. Eram apenas contribuições voluntárias. Não havia petições, somente contribuições voluntárias. Essa parte é o erro da sociologia cristã moderna. É os pastores que pedem. Eles usam de pedir a contribuição, onde que Jesus nunca pediu nenhuma contribuição. Ele vivia sim em prol de contribuições da igreja, de pessoas que se familiarizavam com a palavra, mas ele não pregava a respeito da palavra, de dar a contribuição. Ele pregava em prol do reino, e as próprias pessoas, vendo que ele tinha necessidade de coisas, de tal como alimento, tal como vestimenta, de tal como utensílios para viagem, ela se dispunha a ajudar ele nessas questões. E davam contribuições para ele. Essas contribuições poderiam ser realmente roupas novas e entregava para eles e para os discípulos. Poderia ser bagagem ali, alimento para colocar na bagagem para eles levar. Enfim, era isso. Ou mesmo que não dessem isso, mas davam ali um aposento. Ó, pode dormir nesse aposento aqui, tem água ali, tem energia elétrica, por exemplo. É claro que naquela época não existia, não, mas hoje em dia. E o que é muito difícil, gente, porque aonde você gasta o seu dinheiro, ali estará o seu valor. O que você valoriza, né? Não o seu valor, mas o que você valoriza. Aonde você gasta o seu dinheiro, está o que você valoriza. E o que seria isso? Por exemplo, se eu gasto meu dinheiro só com bebida alcoólica, é ali que está o que eu dou valor. Porque é só ali que eu gasto dinheiro. Mas se eu vou e começo a gastar na igreja, sabe, dar dízimo na igreja, comprar, alguma pessoa querer comprar, vender uma rifa, se comprar a rifa dessa pessoa, levar lá um quilo de alimento para quando a igreja for fazer uma arrecadação para montar cesta básica para as famílias necessitadas, você está gastando dinheiro com isso. Com essa parte da igreja. Se você gastar ali 500, 600 reais por mês com a igreja, você vai saber que aonde você gasta o seu dinheiro está o que você valoriza. Então, aí você vai perceber, nossa, eu valorizo o reino de Deus porque eu gastei tantos com o reino de Deus esse mês. Agora tem muita gente vivendo no modo automático, que às vezes gasta 800, 900 reais com bebida alcoólica, não dá R$1 para uma pessoa com fome, sentada na calçada, ou até dá. Mas tipo assim, vai lá e dá 30 reais no mês para uma pessoa que está passando fome necessitada. E gasta 900 com bebida alcoólica. Então, aonde você está valorizando? O que você está valorizando com o seu dinheiro? Fica a dica para vocês, galera. Até o próximo vídeo. Filosofia cristã moderna.